Sejam bem-vindos! Queremos trazer a você um subsídio de aula do terceiro trimestre da revista da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD. Lição de número 3 com o título A Sutileza da Imoralidade Sexual. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. As escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Com essa textualização, temos então 3 pontos de discussão. Primeiro ponto, distorção da moralidade sexual. Segundo ponto, banalização do relacionamento e normalização do sexo. E terceiro ponto, moralidade sexual cristã. A leitura bíblica, sendo a base da lição, encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 20, e também em Romanos, capítulo 1, do verso 26 ao verso 28. Nos acompanhe nesta leitura. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Agora Romanos capítulo 1, do verso 26 ao 28. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Primeiro ponto, distorção da moralidade sexual. Pauta de discussão: a revolução sexual na sociedade atual. Novos paradigmas. Para os cristãos, a regra de conduta sobre a sexualidade se baseia no sistema judaico-cristão, que compreende como sendo modelo cultural e moral os valores extraídos da Bíblia Sagrada. Nesse aspecto, a sexualidade humana é vista como algo sagrado. Portanto, de acordo com essa sistemática, prevalecem as relações heterossexuais monogâmicas, sendo uma visão conservadora para a sociedade de nossos dias. Desta forma, a luta para quebrar esse paradigma passou a ser motivo de discussão entre as massas políticas e organizações pós-modernas, pois era compreendido que este modelo reprimia a sua forma de expressão. É a sutileza do inimigo, trazendo para a sociedade inversão de valores. Vejamos o que a Bíblia descreve como modelo. Acompanhe o texto. Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quebra de tabus. A partir dos anos de 1960, surgiram movimentos de contestação, principalmente na esfera moral cristã. Com a criação dos contraceptivos e processos judiciais que discutiam a legalização do aborto, estes foram fenômenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais a partir dessa época. Em 1980, a indústria pornográfica cresce e a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Infelizmente, muitas igrejas, diante da grande pressão exercida pela mídia
e os movimentos de contraposição fizeram várias denominações tratarem com mais naturalidade as relações sexuais entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade. Vejamos o que a palavra de Deus nos fala sobre este apelo à normalização da liberdade sexual. Acompanhe o texto, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Revolução sexual. Em maio de 1968, aconteceu um movimento político na França, marcado por greves gerais e ocupações estudantis. Tornou-se ícone de uma época onde a renovação dos valores veio acompanhada pela proeminente força de uma cultura jovem, estendendo-se por vários países, incluindo o Brasil. A liberação sexual, em maio de 68, foi o desdobramento de toda uma série de questões já propostas pela revisão dos costumes feitos por lutas políticas, obras filosóficas e a euforia juvenil. Mesmo sem alcançar algum tipo de conquista objetiva, o movimento de maio de 68 indicou uma mudança de comportamento. A revolução sexual foi uma forma de pensar sobre a liberdade sexual humana, desafiando a moral tradicional e conservadora. Atingiu o seu ápice nos anos 60, embora este não tenha sido seu início. Surgiu também uma forte apologia à contracepção e à pílula do dia seguinte. A nudez em público tornou-se uma forma de expressão artística e de protesto. Toda forma alternativa de sexualidade e o aborto também recebeu uma forte defesa. Dizem que a revolução sexual foi o momento que a sociedade saiu do armário. O entendimento dessa mudança seria para atingir a natureza dos homens, mudar a natureza das mulheres e mudar a natureza da relação entre homens e mulheres. As principais características da revolução sexual foi a reforma dos costumes sexuais, fim do casamento, fim da família tradicional, fim da monogamia, o aborto, propaganda do puro amor, propaganda do aborto, facilitação do divórcio, aceitação do adultério, entre outras práticas que não merecem ser mencionadas devido seu nível tão baixo de depravação que a revolução sexual visa normalizar. Em Romanos capítulo 1, versículo 27 nos diz o seguinte: e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Segundo ponto, banalização do relacionamento e normalização do sexo. Pauta de discussão: relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexualidade. A fornicação, considerado como prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã, a fornicação possui um sentido mais amplo quando traduzido do grego como porneia, não se tratando apenas do sexo entre solteiros, mas a prostituição em si e o adultério, maculando a santidade do corpo, que é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra seu próprio corpo. O adultério. Nos dias de hoje, o adultério já não é mais considerado um crime, mas continua sendo pecado. Vejamos a trajetória que levou o ato de adultério ter sido normalizado pelas autoridades legislativas. Nos séculos 19 e 20, de acordo com Andrea Borelli, mestre em História Social pela PUC São Paulo, o adultério era visto como uma invasão destruidora
do universo estável do amor conjugal. Além disso, era um ataque ao direito masculino sobre o corpo de sua esposa. Porém, naquela época, somente a mulher era penalizada por adultério. Apenas era considerado crime praticado pelo marido se fosse descoberto que ele sustentava ou mantinha outra família, mas não era caracterizado como adultério. O machismo era tão forte que não existia adultério masculino. A expressão sequer existia. Assim sendo, percebe-se que somente a mulher cometia adultério. O artigo 250 do Código Penal de 1830 era bem claro quanto a isso. Com o passar do tempo, o adultério passou a valer também para a figura masculina, previsto no artigo 240 do Código Penal de 1940. Levando em consideração a constante evolução da sociedade, verificou-se que o adultério, com todas as mudanças do século XXI, seja no contexto social, cultural e até mesmo econômico, não mais justificava ser caracterizado como crime. Dessa forma, a Lei 11.106, de 28 de março de 2005, descriminalizou o adultério, revogando o artigo 240 do Código Penal. O adultério deixou de ser crime, em decorrência da evolução da sociedade. Vejamos agora na Bíblia o exemplo de Davi, nos mostrando as consequências do adultério. 2 Samuel, capítulo 11, do verso 1 ao 5. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada de sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Agora 2 Samuel capítulo 12, verso 9 e 10, acompanha o texto. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Nos dias de hoje, o adultério já não é mais considerado um crime, mas continua sendo pecado. A homossexualidade. Os cristãos que têm na Bíblia sua única regra de fé compreende a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. Não podemos ser pessoas completas quando as nossas emoções estão em guerra com a nossa fisiologia. O ideal é a integração, a harmonia entre as nossas identidades sexuais e psicológicas. Vejamos que as sutilezas do inimigo vêm de tempos remotos, pois o apóstolo Paulo, em suas cartas, advertiu a igreja sobre a disseminação de uma liberdade falsa. O inimigo tenta nos fazer pensar que estamos no controle, quando na verdade transformamos em marionetes, controlados por suas mãos. Compreenda que a contestação é ao pecado, não ao pecador. Acompanhe o texto, 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas,
nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Terceiro ponto, moralidade sexual cristã. Pauta de discussão, padrão bíblico para o relacionamento sexual. A necessidade da criação. Uma das principais razões da prática sexual dada por Deus aos homens está associada à procriação no seu sentido mais original. Acompanhe o texto. Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus abençoou. Logo, o sexo não é pecado, é abençoado por Deus, é uma graça dada a toda a raça humana. Também é uma ordenança espiritual para a procriação, sem a qual não existe outro meio. Mesmo com todos os avanços tecnológicos, só existe uma forma de procriação. Perceba que todas as normativas de Deus para o homem em relação ao comportamento sexual são contrárias à revolução sexual. Ou seja, todas as diretrizes que Deus deixou para o seu povo, o inimigo vem tentando deturpar, banalizar, normalizar contrariamente, não se tratando de uma nova ideia, de um novo propósito, mas baseia-se na negação da existência de Deus. Contemplação e satisfação. A Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experienciada dentro dos limites do casamento que o Senhor permitiu. Mateus capítulo 19, versículo 5 nos diz: e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. O texto explica que a união legitimada por Deus é tão forte que se unem em uma só carne. O que eu sinto, minha esposa sente. Quando me sinto feliz, em segurança, meu cônjuge vai se sentir também. Porque não estamos separados, somos uma só carne. Portanto, temos as mesmas sensações. A quebra deste limite fere a carne, não havendo mais consenso em todos os objetivos, todos os ideais. E o mais interessante é que a união só dá certo quando é dentro dos parâmetros da graça de Deus. De outra forma, que a revolução sexual prega não funciona, não é duradoura, não é perpétua. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, 16 e 17, que nós lemos no início desse subsídio, nos diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Faço menção do grande aumento de divórcios que temos enfrentado. No Brasil, em 2021, no segundo ano da pandemia, foi marcado pela realização de 80.573 divórcios, número recorde desde a histórica ação de divórcios iniciada em 2007. Acompanhe agora o texto. Provérbios capítulo 5, versículo 18 e 19. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como cerva amorosa e gazela graciosa. Os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Pastoreio à prática homossexual. Mesmo reprovando o comportamento homossexual por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja não deve de forma alguma ignorar ou descriminalizar a pessoa do homossexual. Acompanhe o texto, Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Neste ponto devemos relembrar a lição anterior, onde retrata o amor de Deus na concepção humana. Somos seus filhos, todos nós, criados da mesma matriz, Deus, e Deus dispõe sua graça divina, sendo universal. Todos têm o direito de serem salvos, de serem regenerados, de serem libertos através da graça. Desta forma, a pessoa do homossexual não pode ser jogada de lado, pois todos nós diante de Deus estamos igualmente na mesma situação, não havendo como pagar nossa dívida com o pecado. Mas o sacrifício de Cristo nos trouxe salvação, trouxe o valor suficiente para o pagamento de nossa dívida. Então a graça é extensiva a todos através de Cristo Jesus, onde não se pode colocar limites, divisões no amor de Deus à humanidade. Só Jesus salva, só Jesus transforma, só Jesus faz o homem enxergar os seus erros e se arrepender. Passamos agora para as perguntas e respostas da lição. Primeira pergunta: a partir de que ano o movimento de contestação da moral cristã ganha mais visibilidade? Resposta: no ano de 1960. Segunda pergunta: qual é o sentido mais amplo da palavra grega porneia? Resposta: significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza e fornicação. Terceira pergunta: cite pelo menos uma base bíblica que reprova o adultério. Resposta: quando o rei Davi adulterou com Betseba, o profeta Natã, amando de Deus, condenou de forma dura seu ato pecaminoso. 2 Samuel capítulo 11, verso 1 a 5 e capítulo 12, verso 9 e 10. Quarta pergunta: como o cristão compreende a homossexualidade? Resposta: os cristãos conservadores, que têm na Bíblia sua única regra de fé, compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. Quinta pergunta: qual a maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra suas mais diferentes formas de impureza? Resposta: a maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra suas mais diferentes formas de impureza, como a fornicação e o adultério, foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento. Espero que a sua aula seja uma bênção para a glória de Deus. Agora receba a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.